Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 7 em diante. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Se tratando das coisas que são de cima, das coisas espirituais, Pedro aqui, cheio do Espírito Santo, ele é bem claro, né, que no versículo 12, e em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então Pedro está colocando aqui, né, a ordem das coisas, né, o nome de Jesus para a salvação, porque eles estavam questionando Pedro por causa de uma cura. Em que poder e em qual nome? E Pedro fala que é o nome de Jesus, mas é interessante que o Espírito Santo, ele quis trazer o foco aqui, não para a cura, porque lá no versículo 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo. O Pedro poderia dizer, não, ele foi curado, né, botar ênfase na cura do... Não, o Pedro, cheio do Espírito, vai dar ênfase para a salvação. Nenhum outro nome há salvação, debaixo do céu, que devamos ser salvos. É bem interessante, porque Pedro também deveria estar bem alegre e empolgado com aquela cura que aconteceu. Pedro com certeza estava muito motivado pelo aquele grande sinal ali que aconteceu, na porta do templo. Sem falar que aquele homem fala mais de 30 anos ali. Era conhecido por todos, então foi um grande sinal que Pedro fez. Mas aqui falando pelo Espírito, Pedro fala da salvação, interessante. E graças ao Senhor, né, nós temos aprendido, entendido sobre esse nome, né? Não só sobre o nome, sobre essa pessoa. Né? Porque às vezes a pessoa conhece o nome, mas recebeu informações erradas a respeito dessa pessoa. Né? Podemos receber informações erradas. O seu Léo é assim, assado, é assado. Pode ser verdadeira e pode ser falsa essa informação. E infelizmente, no tempo de ruína que vivemos, há muita informação errada. A ênfase numa pregação dessa passagem vai ser dada para a cura do coxo. Então, mas ele vai morrer, aquele coxo vai morrer um dia. E aí? O mais importante foi a cura ou ele foi salvo? Ou ele ser salvo? Lógico, um grande sinal para a vista humana, para os judeus. Aqui fala que era os judeus ali a questão. O Sinédrio, né, aqueles homens, né, que gostavam de poder. Mas hoje, né, temos aprendido a salvação é o foco. A salvação é o foco. Tomé, né, tem um exercício com o Senhor. Porque vistes, creste, Tomé. Mas Tomé ia ver coisas, né, maiores e mais bem-aventurados se o crer sem ver. Então, voltando a falar um pouco desse nome, as informações corretas, né, sobre essa pessoa, nós devemos extrair das Escrituras. Se alguém faz uma
comenta alguma coisa sobre... Desculpe, seu Léo, peguei o senhor como exemplo. O seu Léo, que não bate com o que eu sei. A primeira coisa seria eu falar com o seu Léo, será que isso é verdade? Hoje nós temos as escrituras para buscar as informações corretas. E temos o Senhor também. Temos o Senhor em oração, acesso ao Senhor em oração. Então, o Senhor nunca veio contra as escrituras. O irmão estava orando mais cedo. O irmão mencionou que o Senhor levou sobre si nossas enfermidades. Sim, levou no seu ministério, enquanto ele andou aqui. Na cruz, o Senhor levou nossos pecados. Quando o Senhor curava aquelas pessoas, ele não estava fazendo... Ele estava pegando para si aquilo. Ele levou sobre si as enfermidades nesse sentido, ele absorvia aquilo, se conduía com as pessoas. Mas mesmo assim, ele seguiu o ministério dele. Porque o objetivo não era esse, curar esse homem, esse corpo caído aqui, arruinado pelo pecado. Sarar isso aqui. Não, o objetivo dele era muito maior. O alvo dele era lá na frente, ressurreição de mortos, nova vida, Espírito Santo, corpo glorificado. A visão do Senhor estava muito à frente. Claro que ele fez sinais, mas as ênfases não eram as curas e nem os sinais. E aqui, o trecho fala, pelo Espírito, Pedro, cheio de Espírito, falando que nem o nome há que importa. 12. E em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Eu creio em Deus. Isso a gente ouve bastante. Não, mas eu creio em Deus. Tá em Jesus. Não, eu creio em Deus. Deus me ouve, eu oro para Deus. Deus quer que nós conhecemos o Filho. Alguém que maltrata o nosso filho é pior que se fizesse pra gente. Quem é pai aqui sabe. Alguém que faz mal educado com o nosso filho ou judia nosso filho é pior do que se fosse pro pai. É pior que se fosse pra mim. Pra mim eu aguento, já tô maduro, mas pro filho. Então Deus quis e Deus quer que o Filho é o Salvador. Ele é o intermediário entre Deus e os homens. Hebreus fala lá. Não há outro intermediário entre Deus e os homens. Deus quis assim. Então, eu creio em Deus. Eu vou na igreja. Não, mas a minha mãe é crente, a minha esposa é crente. Não, minha esposa vai na igreja. A gente ouve essas frases. Não, eu fui criado na igreja. Comum, tem muitos colegas que falam isso. Não, minha mãe é pastora. Já ouvi. Tá, e tu? E tu? Fala Jesus pra mim. Não, minha mãe que sabe. Então, cada um deve ter o seu encontro pessoal com Jesus. Os filhos, eu estava pensando mais cedo nos filhos. Pedro, a Amanda. Vai chegar um momento que vocês vão ter que ter um encontro. Cada um vai ter que ter o seu encontro com o Senhor. Normalmente, essa idade a gente traz os filhos. É o certo. Temos que trazer nossos filhos. Enquanto estiver sobre nossa tutela, a gente traz os filhos. Mas vai chegar um momento que os filhos vão ter que tomar uma escolha. Eu estou indo porque meu pai vai ou porque o senhor está lá? Então vai chegar esse momento. Porque uma coisa eu tenho para dizer. Se a pessoa está aqui na presença do Senhor e não está desfrutando dessa presença, o Senhor sabe. O Senhor sabe. Está aqui para agradar o pai, ou está aqui para agradar o esposo, ou o contrário. O Senhor sabe. O Senhor sabe. O filho, vem por causa do pai. Engana o pai, engana a mãe, mas o Senhor não. Ninguém engana o Senhor. Então vai chegar um momento que, se vocês não estiverem desfrutando da presença do Senhor, as crianças, os filhos, tem que ter esse exercício. Bom, eu vou e não sinto paz, pai. Não sinto alegria, talvez. Eu não compreendo como vocês ficam lá toda manhã sentados. 2 dias na conferência? Como pode? Também não entende, vai ter que ter um exercício, E os pais vão ter que ter paciência de passar por esse exercício. Dói, claro que dói. Qual o pai que não quer o bem do filho,
Dói. Mas cada um vai ter que saber. Senhor Jesus, esse nome é o nosso Salvador. Estamos hoje reunidos por causa dele. Porque temos aprendido dessa pessoa nas Escrituras, sabemos que ele é bom, que nos salvou e por isso estamos aqui reunidos. Então, às vezes nós ouvimos coisas do Senhor aí fora que não são verdades. Ouvimos algumas frases que não são verdade. Ah, mas Deus não faz isso. Ué, o irmão mencionou mais cedo, Deus disciplina todos quanto ama. Deus disciplina para o nosso bem. O pai também, o pai e os seus filhos, né? Disciplina para o bem. Ah, mas está doendo, porque é necessário. Dói mais no pai do que no filho. Né? Quando a disciplina, eu posso dizer com certeza, dói mais no pai do que no filho. O filho sente a dor física, o pai sente o coração, mas é necessário. Então Deus quer que nós conheçamos o Filho. É os planos de Deus. O propósito de Deus é que o seu Filho seja glorificado aqui e no céu e por durante toda a eternidade. Nós queremos muitas coisas, né? Cantamos o hino, né? Nós queremos chorar, fazer obras, pregar o Evangelho. O irmão mencionou o versículo. Deus procura adoradores. Dói, né? Dói na gente isso. Mas a gente quer trabalhar. Eu quero trabalhar, Senhor. Eu quero fazer. Vai ter esse espaço? Vai. Mas Deus não quer isso. Deus quer adoradores. Nós estamos sendo conformados a Cristo, não é para trabalho, hein? Não é para serviço. É para nós adorar. É para desfrutar mais do amor, da salvação. É isso que sobra de adoração. O que nós desfrutamos. Aquilo que a gente alcança. Sobre essa obra tremenda que foi feita daquele madeiro. Eu estava pensando que nós temos outros nomes que não tocam as coisas espirituais. Nós temos o nome da nossa família que a gente traz, né, que a gente deve zelar também por causa dos nossos pais, né? A gente traz o nome do pai e da mãe. Tudo que eu fizer aí, se eu for preso, meu nome vai aparecer no jornal lá e meu sobrenome também. Olha o filho lá do fulano lá, olha lá, ladrão, bandido, drogado. Várias coisas podem acontecer. Dando golpe, pode acontecer. Então nós temos esse nome da família para zelar. Nós temos vamos supor, quem trabalha, o irmão agora começa a trabalhar numa empresa, ele vai receber um uniforme e vai ter um nome lá. Tem que zelar para essa empresa. É o patrão, não é? Que tocam as coisas da terra, né? São nomes que tocam as coisas da terra. A gente leva esses nomes, não adianta. Devemos zelar por esse nome, porque se nós desonrar o nosso patrão, automaticamente nós estamos honrando a Deus e o nosso Senhor também. Se eu desonrar o pai e a mãe, qual é o mandamento? Honra o pai e a mãe. Por consequência, estamos desonrando a Deus também. Por quê? Porque agora nós pertencemos a outra família também. Por causa desse nome agora aqui que nós levamos, o nome do Senhor Jesus, nós fazemos agora parte da participantes da natureza divina, família de Deus. O irmão brincou comigo que ele ia me dar a chave da casa, que agora nós somos da mesma família, né? Se não tivesse casa para mim visitar ele. E é verdade, nós somos agora da mesma família. Temos o mesmo pai. E o nosso irmão primogênito, o Senhor fala que foi primogênito de muitos irmãos. O nosso Senhor. É interessante isso, né? Então nós temos o nome que nós recebemos dos nossos pais naturais e temos esse nome que é o mais importante porque ele toca as coisas da terra e do céu também. Né? E nós estamos na Assembleia, na mesa do Senhor, nós oramos por isso mais cedo, nos traz mais responsabilidade também. Porque estamos à mesa do Senhor. Levamos o nome do Senhor e estamos à mesa do Senhor. Um lugar que necessita de zelo, porque leva o nome do Senhor esse lugar.
que o Senhor está em nossa presença. Porque está escrito que Ele estaria. Não é porque os irmãos dizem que Ele vai estar aqui, agora você vai estar aqui. Não, Ele disse que estaria no meio de 2 ou 3. Ele disse que estaria. Então, é por isso que esse lugar, zelamos por esse lugar, oramos por esse lugar na mesa do Senhor. Cuidamos dos nossos irmãos queridos que o Senhor traz para esse lugar, que o Senhor aparta do sistema e traz, né? Cuidamos desse lugar. Eu e o Vinícius, a gente conversava um pouquinho antes das crianças levantadas, Alessandra levantar. Às vezes acontecem problemas, né? Oramos pelos problemas, e eu não abro mão da verdade e abro mão do Senhor. Eu posso brigar porque tenho uma briga com o Vinícius. Eu fui exortar o Vinícius, um exemplo, vou criar uma situação hipotética. Não, isso não aconteceu. Exortei o Vinícius me deu umas pedradas. Eu fiquei emburrado, não venho mais na Assembleia. Porque eu estou certo, eu tinha que exortar o Vinícius. Mas aí eu abro mão da presença do Senhor porque eu estou magoado porque o Vinícius não recebeu a exortação. Quem é o mais errado? No meu ver, quem erra mais é o que exortou, porque ele está dizendo que sabe. Se ele exortou, ele lê as Escrituras, foi baseado nas Escrituras, mas ele erra porque ele está abrindo a mão do Senhor, que é o mais importante. Problemas, nós vamos ter. Se nós vimos o Velho Testamento, tinha mais problema do que adoração. Quando Moisés fala com o faraó, Deus quer que ele liberte o povo para adorar no deserto. Era para adorar. E eles não adoraram. Se nós vamos ler eles mais criaram problemas do que adoração. Infelizmente, para nossa vergonha, daqui a pouco nós estamos em assembleia com mais problemas do que adoração. Tristeza para nós. Tristeza para nós. Deus vai ter que nos disciplinar, né, coletivamente, porque não é esse o objetivo. Que Deus procura adoradores que adorem espírito e verdade. Vai ter problemas? Vai, mas não é o que Deus quer. Deus quer adoração aqui no domingo. Aí eu chego, eu tô de bico com o seu Léo, eu tô de bico com o Vinícius, eu tô de bico com o Evandro, eu estou louco para dar umas palmadas no Pedro. Como é que vai ser a adoração desse coração? Não sai a adoração. O problema dos Coríntios era a divisão entre eles, interna. Eles estavam juntos presencialmente, mas de coração eles não estavam juntos. Eles não estavam juntos. Então, é triste, né? E é bom confessarmos que nós não somos nada diferente do que aqueles judeus lá, logo saindo do Egito. Nós somos feitos do mesmo material. Arruinado, a carne arruinada pelo pecado. Nós somos feitos do mesmo material. Nós somos sujeitos às mesmas tentações, como Pedro fala. Mas nós somos privilegiados, porque eles não tinham o Espírito Santo. Isso nós podemos afirmar. Eles não tinham o Espírito Santo lá. Eles viam sinais, não era suficiente para quebrar o coração deles. Eles eram duros de coração ainda, mesmo assim. Deus matou o primogênito de todo, do homem, do gado e de todos os animais. E eles passaram o Mar Vermelho e já começaram a reclamar. Nos trouxeste aqui para nos matar de fome e sede aqui no deserto. Já estavam murmurando lá. Deus tinha acabado de acabar com o Egito. Deus acabou com o Egito. E eles estavam reclamando. Mas Deus é Deus, é Pai. Para nós é Pai, né, hoje. Sabemos que uma revelação superior à que eles tinham. Pai. Deus vai trabalhar neles, Deus vai dar água da pedra, Deus vai trabalhar naqueles corações duros ali, né? E hoje também Deus está trabalhando em nossos corações. Para que esse nome, o nome do Filho, tenha prioridade em nossas vidas, em nossos pensamentos, nas nossas vontades. Então,
O Espírito está trabalhando em nós. O Espírito Santo está trabalhando em nós. O Espírito que eles não tinham lá. Eles tinham Deus na nuvem. Deus andava com eles na nuvem, no tabernáculo. Hoje nós temos a presença de Deus habitando em nós. O Espírito Santo. Vós sois o templo santo de Deus. O Espírito Santo habitando em nós. Muito mais privilégio do que eles. E muito mais recursos espirituais. Eles não tinham o Espírito Santo. Não estou amenizando o que eles fizeram. Mas eles não tinham o Espírito Santo. Tinham a verdade. Por que eu estou frisando isso? Porque o versículo que o irmão citou é em verdade e espírito. Em espírito e verdade. O Pai procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Espírito e verdade. Mas pode acontecer. A verdade pela verdade, eu posso abandonar onde o Senhor está. Pelo meu orgulho, porque eu estou certo. E o irmão não quer reconhecer. Então eu não ando com ele, eu vou embora. Tá aí o Senhor. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Né? Tem que ser em amor e exortação. Em paciência. Quantas vezes Deus tem paciência com a gente? Espera, a gente não entende. E Deus espera, e paciencioso, e mostra de novo, e fecha a porta e a gente, né, assim, e nós somos duros de coração. Mas graças a Deus, né, nós temos o Espírito hoje para nos guiar. Graças a Deus, que pelas Escrituras o Espírito nos mostra, né? Adoração. Em espírito e em verdade. Somos privilegiados. Tempo de ruína não é desculpa para nós. Não, porque Deus tem as mesmas provisões que tem hoje. Faz as mesmas provisões. Nós pensamos os cativeiros. Os cativeiros que Israel teve. Passaram trabalho lá na Babilônia. Daniel aparentemente era fiel e foi junto. Orava. Comprometido com o nome que ele levava. Não quis se contaminar. Comprometido, imagina. Não vou comer a comida que ele. Olha, é comprometimento. Não vou comer. Tá, mas não vou adorar a estátua. Vai morrer. E ele não tinha espírito. Daniel. O espírito agia sob os santos do Velho Testamento. O espírito auxiliava eles. Mas era sob eles. Cheio do espírito e sobre eles. Nós temos o espírito em nós. Grande privilégio. Mas Daniel se comprometeu com esse nome. Com a causa de Deus. Com a causa de Deus. O seu filho. Daniel lá, não vou adorar. Foram os amigos, né? Foram os amigos dele. Interessante que Daniel influenciou outros. Que quem não adorou foi os amigos de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego eram 3 amigos de Daniel. Não vamos adorar. Vou jogar na fornalha. Não vamos adorar. Ponto final. Porque ia contra o que eles tinham aprendido. Primeiro mandamento. Mas Deus livrou. Misericórdia. Né? Testemunho pro rei da Babilônia. Quem é o Deus de vocês aí, que eu vejo 4? Joguei 13 e vejo 4. Quem é esse que eu vejo aí? Eu também quero conhecer. Grande sinal. Um grande sinal teve. Um gentil ali conheceu o Senhor. Que misericórdia de Deus. Um gentil. Né? Então, estamos aqui para testemunho. Estamos aqui para ser conformados ao Senhor e para aprender do Senhor. Porque na glória, o irmão mencionou em oração, né? Nós vamos estar perfeitos lá. Adoração, né? E será muito bom, né? Porque o Senhor permite nós experimentar aqui a comunhão. A gente não quer mais ir embora, né, irmão? A gente não quer mais ir embora. A gente fica triste quando tem que ir embora. Mas o Senhor está nos estando aqui para sermos adoradores. Deus quer adoração. Nós podemos ler lá o Salmo 126. No Novo Testamento,
nós temos uma correspondência na doutrina dos apóstolos? Não, é no Evangelho de João. O Senhor pede para que sejam um, roga o Pai que sejam um como eu e tu, para que o mundo os conheça. O Senhor ora pela unidade, porque seria testemunho. Aqui, no Salmo 126, eu não sei quem escreveu, mas com certeza foi alguém que voltou do cativeiro, esse salmo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. O Senhor resgata eles do cativeiro. Eles vinham em êxtase, porque eles tinham certeza que foi Deus que estava trazendo eles de volta, que eles iam voltar para Jerusalém. Estavam como os que sonham. Eu tive um colega sonhador aqui. Ele estava sempre muito motivado. Não, vai dar certo sim, eu vou fazer assim, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Infelizmente ele não está mais trabalhando aqui conosco. É uma pessoa assim que ele está sempre positivo. Né? Eu não sei se é exatamente isso que o versículo 1 quer dizer, mas uma pessoa que sonha, né? Graças a Deus hoje nós sonhamos acordados esperando o Senhor. Quer dizer, não estamos dormindo. Né? A gente pode desfrutar do amor acordado. O que sonha dorme, né? Está dormindo. Mas esses que voltaram, eles estavam como os que sonham. Né? Eu penso aqui, ó, que a sequência vai nos dar o contexto. Então a nossa boca se encheu de riso. Eles vinham contentes. Mas era contente porque Deus estava trazendo eles de volta. Nós temos que estar contentes porque, como foi mencionado mais cedo, cada um está aqui porque Deus trouxe para cá, para essa mesa do Senhor. É um privilégio imenso que nós desfrutamos. Além da salvação, né? O Senhor eles estão sendo trazidos de volta aqui para o centro de adoração lá em Jerusalém. Eles estavam com riso, alegria. A nossa língua... vamos voltar. 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então eles só queriam cantar. Né? Eles queriam cantar. Então se dizia entre as nações, ó. Quem via aquela coisa que está acontecendo, aquele povo ali alegre, contente, voltando, olha o que as nações diziam. Grandes coisas fez o Senhor a estes. Era visível. O Senhor foi glorificado. O Senhor foi glorificado. Deus foi glorificado. Né? A alegria que eles estavam. Uma alegria genuína nas coisas espirituais. Né? Pensando assim. Podemos ter as alegrias naturais. A alegria que é testemunho são as alegrias espirituais. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Ganhe na Mega Sena. Irmãos, agora nós vamos viajar bastante, eu vou pagar tudo. Isso é uma alegria natural. Irmãos, creio no Senhor Jesus. Vou estar com vocês por uma eternidade. Essa é uma alegria espiritual. Temos 2 tipos de alegria. A alegria que dá testemunho é essa alegria que é gerada por Deus, pelo Espírito. Né? A alegria de que o Senhor vai vir, vão ser resgatados. A alegria que nós vamos pregar, falar de Deus para os nossos filhos, vamos confiar em Deus e vamos esperar em Deus. Para os nossos familiares, os que nos cercam. Isso que é alegria que gera testemunho. Coisas espirituais. 3. O 2 é as nações vendo. E aqui agora o 3, os corações deles. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos.
alegria, né, gerada por Deus, pelas coisas espirituais, né? Alguém que ouve o Evangelho, a gente fala o Senhor para alguém que me fala mais, eu quero saber, não dá uma alegria quando a gente tem esse privilégio? Ó, Senhor, que alegria, Deus está salvando ainda, Deus está salvando, que alegria. É um exemplo. Lógico, uma ajuda natural, a gente está vendo alguém lá na cidade, a gente ajuda, também ficamos alegres, porque o Senhor nos proveu um recurso para nós poder ajudar. Mas sempre, irmãos, não perder o foco da salvação, né? Se for uma porta aberta para mim falar do Senhor, bom, eu vou lá e levar, ele vai ter que abrir a porta, né, para mim entrar, eu vou aproveitar e vou falar do Senhor. Amém. Aí aproveitamos as coisas que são para a eternidade, que são as que geram testemunho. Então, interessante ver esse povo aqui voltando com alegria. E Deus gostaria que nós andássemos alegres também. O Senhor tem uns versículos que falam: o vosso gozo se cumpra. O Senhor temos alguns versículos no Doutrina dos Apóstolos que falam sobre a alegria. O Lemão falou sobre a alegria no carnaval lá para nós. Nós tivemos Esteio reunidos lá. Né? Porque muitas vezes o andar nesse mundo aqui nos abate, né? Nos desanima, nos desencoraja. Mas são coisas que vão ficar aí. Sempre vem em mente Jó. Ele perde tudo, os filhos, bens, fica só um para dar notícia. E adorou, 3 vezes lá fala, e Jó ajoelhou e adorou. Então, às vezes reclamamos por pouca coisa, né? Todo filho que a gente mima demais, ele vai reclamar por pouca coisa, né? E às vezes o amor de Deus, de uma certa forma, né? Deus nos cerca, nos guarda, nos conduz, né? E nós vamos ficar mimados. E quando Deus disciplina, a gente não gosta, né? Então, e é interessante que lá, quando no livro de Jó, o contexto é aberto para nós. O que estava envolvido ali? Satanás e Deus tiveram uma conversa. Toca nele para ver se ele não vai ir. E nós vamos passar provações também. A fé provada pelo fogo, Pedro fala. Uma fé provada. Não que Deus duvide da nossa fé. Vai gerar testemunho. Imagina quando Satanás estava lá esperando que Jó amaldiçoasse Deus. E Jó se ajoelha e adora. Satanás voltou lá furioso. Ele está com saúde ainda. Até ele tocar na saúde de Jó. Não foi suficiente ele matar os filhos de Jó, tirar as posses de Jó. Mas Jó foi exercitado, aprendeu sobre Deus e ganhou em dobro tudo. Eu não gosto nem de falar que Jó ganhou em dobro e tudo, porque o foco não é a recompensa. Mas o testemunho que Jó deu. Imagina os vizinhos de Jó, os 3 amigos de Jó, a esposa de Jó perdeu o filho também. Mas as pessoas que cercavam Jó, vendo aquela coisa, vendo aquilo que está acontecendo com Jó. Como que pode esse homem estar adorando Deus ainda? Que Deus é esse que deixa Jó? Que Deus é esse que deixa isso acontecer? A gente ouve muito isso. Mas que Deus de vocês é esse que deixa morrer uma criança? Nós ouvimos isso. Às vezes, muitas vezes. É o Deus que entregou o seu filho para nos salvar. É o Deus que deixou o filho dele ir naquela cruz, naquele madeiro. Então Jó é um exemplo, nós temos outros exemplos. Um exemplo que toca muito no meu coração também é aquela israelita que era estéril. E ela estava orando no templo, pedindo, né, para ter um filho. O profeta acha que ela está bêbada. Ela tem um filho. E depois de desmamar, ela entrega o filho. As primeiras vezes que eu tive contato com aquele trecho ali, dói o coração da gente. Quem é pai? Dói o coração da gente. Mas foi uma grande demonstração de fé dela. Deus que deu,
Foi o que o Jó falou. Deus deu e Deus levou. Ela vai entregar, mas a gente fica pensando, mas como que ela vai entregar a criança agora? Nas melhores mãos que ela podia deixar, no templo, lá na presença de Deus, onde Deus estava. Trazer os filhos na assembleia, enquanto são pequenos, é a melhor coisa que os pais podem fazer. É onde o Senhor está. O testemunho dos pais para os filhos é muito importante. É muito importante. Deus, ele vai tirar a adoração do nosso coração, dos nossos dois corações. De alguma forma, de uma forma ou de outra, Deus vai tirar a adoração. Porque esse é o objetivo de nós estarmos reunidos. Lembrar para o Senhor, em certa forma, é adoração. Reconhecimento do que o Senhor fez. Os irmãos, eles separam essas duas coisas, né? O reconhecimento do que o Senhor fez resulta no louvor. E reconhecimento de quem o Senhor é o Filho de Deus, é Deus, resulta na adoração. Louvor e adoração são duas coisas. As coisas que o Senhor faz por nossas vidas, os livramentos que o Senhor nos dá, louvor. Louvamos o Senhor. Mas a adoração é conhecer quem o Senhor é. O Senhor estava no barco, as ondas estavam cruzando o barco e o Senhor dormindo. E os discípulos entraram em desespero. E acordaram o Senhor. E o Senhor acalmou os mares. E eles perguntaram, quem é esse? Quem é esse? Que até os ventos lhe obedecem. Esse é o nosso Senhor. Podemos responder essa pergunta graças às Escrituras. Hoje, com clareza, esse é o Senhor que nos salvou naquela cruz, após 3 dias ressuscitou, está à destra de Deus e voltará. Esse é o nosso Senhor, que é o nosso pastor também. Então, o privilégio que temos de podermos conhecer esse Senhor, que os apóstolos estavam com o Senhor, mas eles não sabiam exatamente com quem eles estavam. Tomé, mostra do Pai. No final, no tempo andando com o Senhor, tudo que ele viu. Tomé, quem vê a mim vê o Pai. Então, temos acesso a Deus Pai através do Senhor. É Deus, o Senhor é Deus. Deus Filho. Saiu da eternidade. E voltará para nos buscar. Voltará para nos buscar. Até que o hino que nós cantamos, né? E se a morte nos achar, estaremos com o Senhor. Né? Então, a gente pode compreender um pouquinho o que Paulo pensava. Se eu morrer, estou com Cristo. O morrer é ganho e o viver é Cristo. Ah, vou te matar. Vou ver o Senhor na mesma hora. Estevão sendo apedrejado, ele olhou para o Senhor, olhou para os céus e viu um cara de anjo. Né? Então, né, não precisamos temer a morte. A morte já foi vencida. A prova disso é o Senhor. E se desfalecemos no caminho, seremos ressuscitados. Estaremos com o Senhor já lá desfrutando. Primeiro do que os irmãos que ficarem. Né? Nós já vamos estar lá com a presença do Senhor. Que alegria! Que alegria! Mas enquanto o Senhor nos permite estar aqui, que desfrutemos da porção e da medida que o Senhor tem dado a cada um. O Senhor tem dado uma porção e medida para cada um. Mas a salvação é igual para todos, o Espírito Santo é o mesmo de todos. As medidas mudam. Mas o que conta para as coisas eternas é igual para todos.